Olá, aluno do sexto ano. Nós estamos na última semana do bimestre e nós vamos fazer hoje a correção do PET complementar da última semana, semana 4 do PET complementar. Lembrando que nem todas as escolas são as mesmas atividades. E já pedindo para vocês. Deixa o comentário aí se não entender alguma coisa, eu vou ter prazer em te responder. E se gostar, deixa um joinha para ajudar a gente. Vamos lá então. Primeira questão aí fala: Ana possui 3 fichas com números conforme abaixo. Então ela tem uma ficha com o número 1, outra ficha com o número 5, aqui ó, número 1, número 5 e outra com o número 8. Quais os números de 3 algarismos pode formar com essas fichas? Bom, então, ela misturando essas fichas, o que ela pode formar? Bom, se a gente começar com 1, com a ficha com o número 1, a gente pode pôr o 5 e o 8. Mas a gente também, se começar com 1, a gente pode pôr o 8 e o 5, não é? Então, ela pode formar 2 números começados com o algarismo 1. E se ela começar com o algarismo 5? Ela pode colocar depois do 5 o 1 e depois o 8. Ou ela pode colocar o 5, o 8 e depois o 1. Ou ela pode começar com o algarismo 8 também. Se ela começar com o 8, ela pode colocar depois do 8 o 1 e o 5. Ou então inverter o 8, o 5, 1. Então, quais os números de 3 algarismos pode formar com essas fichas? Então, esses números que estão aí: 158, 185, 518, 581, 815 e 851. Na letra B, ele fala: qual é o espaço amostral desse grupo de números formados? Quantos são? Então, o espaço amostral são os próprios números, né? O conjunto formado por esses 6 números que a gente formou. Quantos são? São 6 elementos que a gente vai ter nesse espaço amostral. Lembrando que espaço amostral é tudo que é possível se ter. Agora, ainda na questão 1, na letra C, ele fala: qual é o espaço amostral dos números pares? Vamos tirar uma colinha lá dos números que a gente achou? Para ser um número par, ele precisa terminar em número par. O único número que é par aí, entre 1, 5 e 8, é o 8. A gente tem quantos números terminados em 8? 158 e 518. Então, esse é o espaço amostral dos números pares. E qual o espaço amostral dos números ímpares, lá na letra D? Bom, todos os outros 4, 185, 581, 815 e 851. Se Ana escolher um desses números formados, qual a chance desse número ser par? Então, eu tenho quantos números no total? Vamos lembrar lá. Chance é o que a gente chama de probabilidade. Então, quantos números pares eu tenho? 2. Quantos é o total de números que eu tenho? 6. Então, a probabilidade a gente calcula como o número do que serve, no caso dos pares, dividido pelo total de números que eu tenho. Então, vai ser 2 sobre 6. Só que eu não vou dar a resposta feia assim, né? Eu vou simplificar aí, vou dividir, dá para dividir em cima e embaixo por 2. E o legal é a gente apresentar uma fração irredutível. O que é fração irredutível? Aquela que não dá para você simplificar, não dá para você reduzir mais os números dela. Então, a resposta, a probabilidade é 1/3. E de ser ímpar? Mesma coisa, só que agora a gente vai colocar no numerador a quantidade de números ímpares que tem, que no caso é 4. Então, vai ser 4 sobre 6. Também dá para simplificar isso. Não é uma fração irredutível, porque tanto o numerador como o denominador dá para se dividir por 2. Então, eu vou dividir e vou achar que a probabilidade é 2/3. Como chamamos esse tipo de evento? Achei uma pergunta bem capciosa, porque eu chamo de equiprovável, quer dizer, quer dizer igual. A probabilidade de cada um é igual, ele
não tem preferência. Você só não vai ser um evento equiprovável se você pegar um dado, por exemplo, e deixar ele viciado, né? Aí não tem jeito. Agora, pode ser um evento aleatório. Não sei qual que era a intenção de quem elaborou a questão. Na 2, fala aí, Alex admira altos prédios. Então, pesquisou os prédios mais altos do mundo e fez o gráfico abaixo. Observe e responda. Então, tem esse gráfico aqui, ó. Ele está meio fora de escala, tá vendo que o zero saiu do lugar? Então, eu pesquisei, eu dei uma pesquisada para ver, né? Qual é o título do gráfico? O título do gráfico é aqui, ó, os prédios mais altos do mundo. Então, tá aqui o título do gráfico. Qual o prédio mais alto? Se a gente olhar aqui, ó, não precisa olhar a medida dele, não. O mais alto vai ser o quê? A Torre Burj, né? Aqui, ó, 700 metros. Torre Burj. Então, Torre Burj em Dubai. Essa aqui, ó, eu pus a fotinho deles tudo aqui para vocês. Qual é dos prédios observados o mais baixo? O mais baixo aqui, ó, Torre Eiffel. Então, Torre Eiffel em Paris. Depois, Alex admira altos prédios. Então, pesquisou os prédios mais altos do mundo e fez... É a mesma questão. Só que agora a letra D, ele pede para você fazer uma tabela com o nome do prédio e a altura. Então, primeiro aí, a Torre Eiffel, eu pesquisei e ela tem, quer ver? Vamos pôr os nomes dos prédios aqui. Torre Eiffel, Empire State, Taipei 101, Torre CN e Torre Burj. Então, são esses prédios. Qual é a altura? Eu olhando aqui, ó, a Torre Eiffel, ela parece ter uns 200 e quase 300 metros, né? Mas ela tem 300 metros. Então, se você colocou aí de 260 para cima, menos que 300, né? Porque aqui está dividido em 3. O problema é que vocês estão vendo aqui, ó, o zero veio parar aqui em cima. Então, o certo zero seria aqui embaixo. Então, a Torre Eiffel seria 300 metros, se baixasse a numeração aí. Mas, assim, é um erro que, não sei, tá meio complicado. Empire State aqui, ó, dá uns 400 metros, tá meio que na metade entre 300 e 500. Então, se você não pesquisou, você deve ter respondido aí uns 400. Eu pesquisei, é 381, tá? Mas assim, você vê que 381 está bem próximo de 400. Taipei 101, por aqui, ó, se a gente pegar, ele vai ter uns 500 metros de altura, né? Porque aquele detalhezinho que eu falei para vocês, tá vendo? A escala está deslocada, então esse 500 desce para cá e o Taipei está exatamente no 500. Ele tem 508 metros na realidade, mas qualquer coisa que você tenha colocado aí entre 480, 450, 500, eu acredito que pela observação do gráfico deve ser considerado certo. Torre CN, em Toronto, no Canadá. Aqui, ó, ela está bem no 500, mas está um pouquinho acima de 500, né? Ela tem 553, então é mais de 500, você tem que colocar mais de 500 um pouco. E Torre Burj está lá nos 700 metros, só que ela tem mais de 700 metros. Né? Então, se você colocou 700 metros, tá certo? Pelo gráfico, que está deslocado aqui. Mas, na realidade, ela tem 828 metros de altura. Então, é isso, gente. Espero vocês no segundo bimestre. Não saiu ainda qual a matéria, senão eu já adiantaria para vocês. E até lá, sucesso para todos. Não guardem dúvida, eu estou aqui para esclarecer.